Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Olha, aproveitando, já deixa aí um like e já se inscreva no canal. Hoje o Gabriel e o Miguel vão falar sobre os amonitas e os moabitas. Ah, por favor, gente, compartilha também e deixa aí seu comentário. Oi, A paz do gente, paz do Senhor. Paz do Senhor. Senhor. Então, hoje nós vamos ler sobre os Amonitas e os Moabitas, e eu vou começar falando sobre o reino de Amon, que são os Amonitas. Tá. Como nós sabemos, né, esses dois reinos, esses dois personagens, Ben-Ami e Moabe, foram filhos da relação incestuosa entre Ló e as suas duas filhas. A gente vê que a história, ela foi por um lado meio complicado, né? Porque Ló saiu lá da cidade, foi para uma caverna, e como as filhas elas foram criadas, eu imagino que devem ter sido criadas lá em Sodoma e Gomorra, para elas foi algo normal aquilo que elas fizeram, né? E eu acredito que o Senhor, por misericórdia e por Ló ser sobrinho de Abraão, ele permitiu que esses dois reinos subsistissem, né? Então, vamos lá. O reino de Amon foi uma antiga nação, tá anotado aqui, tá, gente? Foi uma antiga nação que, de acordo com o Antigo Testamento e outras fontes, ocuparam uma área do leste do Rio Jordão, de Gileade e do Mar Morto, na atual Jordânia. Eles são a atual Jordânia, né? Na verdade, aquela localidade ali, a localidade da Jordânia que eles fizeram o seu reinado. A cidade principal do país foi Rabá, ou Rabá-Amon, localidade da moderna cidade de Amã, capital da Jordânia. Milcom e Moloque, que pode ser o mesmo, são citados na Bíblia como os deuses de Amon. Então eles tinham Milcom e Moloque, que Moloque, inclusive, é uma curiosidade, quando você fala Moleque, a etimologia da palavra é sobre esse deus Moloque. Esse era um deus, entre aspas, que eles faziam sacrifícios de crianças. Então, é extremamente, né? Você vê como é que as coisas são, né? A gente chama as crianças de moleques, e o Deus era sacrificado a crianças para ele. Mas, enfim, eles foram um povo que habitava a região da Palestina, e pouco se sabe sobre a origem e os costumes desse povo. A gente só sabe o que foi relatado em Gênesis 19, 37 e 38, né, que as filhas de Ló fizeram relação incestuosa com o pai. Na Bíblia, os amonitas e os israelitas são descritos como antagonistas mútuos, ou seja, eles eram contra si, toda hora lutavam, toda hora guerreavam contra si, né? E se vê até na parte do Êxodo que os israelitas foram proibidos pelos amonitas de passarem por suas terras. E no livro de Juízes, inclusive, os amonitas se uniram com Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Ou seja, o reino de Moabe e o reino de Amon se uniu contra Israel nessa época do livro dos Juízes. Então, você vê que um ato, como gerou tanta desgraça, eu imagino que muita gente deve ter morrido, né, desses confrontos. E, poxa, é complicado até da gente pensar nisso, porque algo tão simples que poderia ter sido evitado foi o que causou tanta desgraça, né? E eles se uniram com Eglon, né, rei dos Moabitas, contra Israel, e os amonitas exerceram domínio sobre os israelitas durante alguns períodos de tempo, sendo seu poderio que foi rompido por Eude, que assassinou à traição o rei moabita Eglon. O Israel ficou abaixo do jugo do reino amonita, até que eu imagino que Israel devia estar, né, contra o Senhor devia estar triste com Israel, e Deus permitiu que eles fossem subjugados pelos amonitas. Só que aí a gente vê que houve um basta, né? Que Eude assassinou à traição o rei moabita. Então, essa pessoa Eude traiu o rei moabita Eglon, e mais tarde fortaleceram-se novamente e estavam saqueando Israel quando Jefté obteve uma grande vitória sobre os amonitas e libertou Israel. Então, a gente vê que eles não só brigavam contra Israel, mas eles também foi uma nação que subjugou Israel, né?
Ataques feitos pelos amonitas nas comunidades israelitas do leste do Jordão foram um impulso atrás da unificação das tribos sob o comando de Saul, de acordo com 1 Reis 14, 21, 31 e 2 Crônicas 12, 13. Naamá era uma amonita, né? Ela foi a primeira esposa do rei Salomão a ser mencionada pelo nome no Tanakh como tendo um filho. Ela foi mãe do sucessor de Salomão, Reoboão. Então, Salomão se uniu com Naamá e ela era amonita, né? E gerou Roboão. E Roboão foi um péssimo rei. Foi ele que fez a separação das 12 tribos. Você vê, nossa, quanta desgraça que para Israel que esse reino trouxe, né? E isso aqui é uma outra curiosidade, relação deles com a Síria. Amon manteve sua independência do Império Neo-Assírio através de tributo ao rei assírio, em um momento em que os reinos vizinhos estavam sendo invadidos ou conquistados. Inscrições no monólito de Kurk descrevem o exército do rei amonita Baasha Ben-Hur-Rubi lutando ao lado de Acabe, rei de Israel, e aliados sírios contra Salmanaser III na Batalha de Karkar. Terceiro, na Batalha de Karkar, em 853 a.C., possivelmente como vassalos de Hadadezer, o rei dos arameus de Damasco. Curiosidades, então, né? São coisas interessantes. Quer falar uma coisa sobre os amonitas? Eu tinha lembrado um negócio aqui. É que os amonitas, eles não só lutaram contra Israel, mas quando eles lutaram contra os filisteus, aqui, dos estados filisteus, lutaram contra eles para tentar tomar como servos dos filisteus. Só que aí teve interrupção de outros reinos ali que impediram os amonitas, e que por isso os amonitas desceram, né? Ficaram mais fracos, até que de novo eles cresceram lutando contra Israel de novo. Sim. Aí eles tiveram que arrumar esse negócio terreno deles ali, porque eles estavam perto demais de Judá e estavam lutando o tempo todo. A gente vê, né? Agora o Miguel vai falar sobre os Moabitas, e ao contrário dos Amonitas, os Moabitas eles têm poucas informações sobre eles. Eu acredito porque eles devem ter sido dizimados, né, Miguel? Foram... Bota aí. Moabitas. Os Moabitas foram um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 8 antes de Cristo, na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eram aparentados com os hebreus, com os quais, parentesco, né? com os quais tiveram vários conflitos. Foram combatidos e subjugados por Davi, rei de Israel. Os Moabitas readquiriram a independência depois do cisma das 12 tribos hebreias. Voltaram-se ao nomadismo e tempos depois Moabe foi anexado como parte da província romana da Arábia. Segundo a Bíblia, em Gênesis 19, 30 até o 38, deu-se origem ao povo moabita através de um incesto promovido pela mais velha de Ló, sobrinho de Abraão. Logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, depois de ser... Isso aí você pode pular, que é a parte que a gente já leu. Tá bom. Aqui. Isso. Por ser Ló, sobrinho de Abraão, isso explica porque dos moabitas serem aparentados dos hebreus, pois Abraão foi patriarca do povo de Deus, povo de Israel, na verdade. Ainda segundo a Bíblia, quando a cidade de Ló estava sendo destruída, Deus ordenou que ele e sua família fossem embora e não olhasse para trás. Quando estavam saindo, ele olhou e virou uma estátua de sal. Uhum. Existe um moabita, uma moabita que tem o seu nome como título de um livro na Bíblia. Vocês sabem, gente? Sabem Vamos quem ver é? se sabem. Tempo. O Ruth. Aqui ainda tem a estrela e foi descoberto uma
é a estrela de Messa, que era um rei moabita, Essa eu não sabia. que aqui na foto tá destruída porque foi algo que aconteceu lá que se manifestaram por terem encontrado isso daí e acabaram quebrando, mas depois foi reposto. Eu entendi como é que foi. Então eles acharam essa estrela. Acharam inteira, aí aconteceu uma rebelião lá na Machado. cidade deles, aí Vou quebraram. mostrar pra ele. Mas peraí, calma aí. Dá pausa aí que a gente vai mostrar. É essa aí, gente, olha. Agora, Miguel, você fala sobre ela, tá? Então vamos lá, né, gente? Porque eu tenho que ler, né? Fazer o quê? A pedra moabita, ou estrela de Messa, que é o nome dele real, é uma pedra de basalto com uma inscrição sobre a Messa, rei de Moabe. Este registra a conquista de Moabe por Onri. Rei de Israel. Setentrional. Setentrional, caraca. Ele foi depois de 70 reis. 70. Após a morte De Acabe, filho de Onri foi o 6º rei de Israel setentrional e fundador de uma nova dinastia, a dinastia de Onri. Era o comandante-chefe do exército quando Zinri assassinou o rei. Ela tomou... se tornou rei. Isso aconteceu no 27º ano. Enfim. Não, Quer que eu ajude a ler um pouquinho? Deixa o Gabriel ler um pouquinho. Não, mas é minha vez. Você leu tudo. Tá. Messa revolta-se depois de prestar vassalagem. Por isso que era bom o Gabriel ler, porque tem nomes que você não conhece. Por 40 anos. Esta inscrição completa e confirma o relato bíblico em 2 Reis 3, 4-27, e a estela teria sido feita aproximadamente por volta de 830 anos. 830 não é uma anos estrela, é uma estela de Messa. Estela parece o nome de que a gente conhece, né? Estela provém do termo grego stela, que significa pedra erguida ou alçada. A palavra entrou no uso comum da arquitetura e da arqueologia para designar objetos em pedras individuais, ou seja, monolíticos. Mas curiosidade, ela não é pequena não, ela é grande. Ela é grande também. É alta, né? É uma pedra alçada, né? Gabriel, lê o resto então. A estela foi adquirida em Jerusalém pelo missionário alemão F.A. Klein em 1868, encontrada em Dibon, a antiga capital do reino de Moabe, a 4 milhas ao norte do rio Amon. Encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Olha que legal! Com exceção de algumas variações, mostra que a escrita dos moabitas era idêntica ao hebraico. Menciona o tetragrama sagrado no lado direito da estela, na linha 18. É um documento de grande importância e interesse relativo ao estudo da linguística hebraica, ou seja, a formação e evolução do alfabeto hebraico. Muito legal. A pedra moabita confirma o nome de locais e de cidades moabitas mencionadas no texto bíblico: Atarote e Nebo, números 32, 34 e 38. Aroer, o vale de Amon, Planalto de Medeba, Dibon, Josué 13, 9, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaaz, em hebraico Yahatz, e Kiriataim, Josué 13, 17 a 19. Bezer, Josué 20, versículo 8, Oranaim, Isaías 15, 5, e Bet de Blataim e Keriote, Jeremias 48, 22 Nossa, e ela 24. é bem comprovada, né? Comprova que o texto bíblico é verídico. Nossa, ela confirma os nomes desses locais, dessas cidades moabitas mencionadas nesses textos. Então ela comprova essa escritura bíblica. É uma prova, uma coisa que se comprova. Achei muito interessante. Legal, eu acho né? que ela é muito mais interessante porque ela comprova tudo, né? Sim. Muito legal, gente. Teve até comércio. Eu vi um vídeo... Fala sobre ela aqui, Miguel. A pedra moabita, em sua localização atual, os fragmentos castanhos são peças de estela original quando
o material preto Enquanto. mais liso é a reconstrução de Ganeal a partir da década de 870. 1870. O material é Basalto Criado, criado 840 840 de Cristo, descoberto 1868 a 1870. Nossa, gente, 70. isso ficou tanto tempo. E está exposto no Museu do de Paris. Louvre, Louvre? Paris. Cadê? Vamos... Tá Ah, escrito Museu lá. de Paris. É. Agora aqui, ó. Muito bom. Deixa o Gabriel agora dar continuidade um pouco. Então, nós vemos, né, irmãos, que esses dois povos, eles foram um peso para Israel. Né? A gente sabe que tudo isso foi porque Israel foi um povo que desobedeceu ao Senhor. Então, se não fossem eles, seriam outros povos. Mas eles foram usados para serem antagonistas do povo de Israel quando Israel estava desagradando ao Senhor. E vocês verem, né, irmãos, que nessa época, da época dos patriarcas, qualquer coisinha que eles faziam gerou muitos problemas. Então, uma escolhazinha errada que Abraão fizesse, uma escolhazinha errada que Ló fizesse, criava um problema que era uma bola de neve. Então, a responsabilidade que estava na mão daqueles homens, né? Hoje em dia, nós não temos a responsabilidade desse tamanho. Porque a gente não vai... a gente... Sim, uma pessoa que tiver um filho não vai criar um império que vai dominar o mundo. Não vai ser assim. Hoje em dia, não temos mais isso, né? Hitler foi o último lá. A gente vê que a responsabilidade deles era enorme. E isso explica também a forma que Deus falava naquela época, porque o Senhor precisava se fazer presente, porque, né, para ajudar os homens, ainda mais os homens dele, né? Então a gente vê que depois, mais para frente, o reino foi destruído, né? Inclusive está escrito em Jeremias 48. Você quer ler, mãe, sobre... Não, pode ler, Miguel. Pode ler, Miguel. Eu? Lê aqui, 48. O Senhor Todo-Poderoso... Tá bom. Essa Lê aqui mais foi rápido, mais devagar, pausado. Foi Jeremias profetizando contra o reino de Moabe. Tá na linguagem de hoje, para facilitar para o Miguel, mas vocês podem ler também em outra tradução, tá? Isso. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe. Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Kiriataim foi tomada, sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Esbom, o inimigo faz os seus planos, ele falando, vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só restará o silêncio. O povo de Oronaim, olha, tá até falando hebraico. Oronaim grita, tudo está arrasado, tudo está destruído. Nossa. O país Moabe ficou em ruínas, as crianças estão chorando, escutem os seus soluços. Nossa, meu Deus. No caminho que sobe para Luit, ouçam os seus gritos de aflição. Na estrada que desce para Oronaim, ouve-se gente gritando. Depressa, fujam para salvar a vida. Corram como um jumento selvagem no deserto. Aí agora ele vai fazer ele vai falar sobre Moabe, ele vai fazer uma lamentação contra Moabe. Eu vou falar essa parte aqui, que eu acho que tem que ter uma ênfase assim. Moabe, você confiou na sua força, na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. Os seus deuses, Quemos, será levado para fora do país, o seu Deus Quemos, né? Junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição, tanto vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá.
Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Aí vem a destruição das cidades. Que eu falo. No versículo... no capítulo 48 e agora versículo 11, né? O Senhor... A destruição das cidades de Moab. Deixa o Gabriel ler essa parte. O Senhor Deus disse: o povo de Moab sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moab é como vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar em Moab como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moab e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu Deus Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moab, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moab e as suas cidades serão destruídos, e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu o rei quem está falando, meu nome é o Senhor Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando, a sua destruição virá logo. Tenham pena de Moab, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam, o seu grande poder se acabou, a sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão no pó. O destruidor de Moab está aqui, ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem a Aroer, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moab caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Amon que Moab foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jazá, Mefaate, Dibom, Nebo, Bet-Diblataim, Kiriataim, Bet-Gabu, Bet-Meão, Queriote e Bosra. Todas as cidades de Moab, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moab foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. Agora é de novo. E o Senhor continuou: façam com que Moab fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moab rolará no seu próprio vômito. Nossa, e os outros zombarão dele. Moab, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moab, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos da beira dos precipícios. Temos ouvido falar no orgulho de Moab. Esse povo é tão orgulhoso, soberbo, vaidoso, cheio de si. Eu, Senhor, conheço seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moab, pelo povo de Kir-Heres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jassé. Cidade de Sibma, você é como uma parreira, os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jassé. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uva. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. Gabriel. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza. Pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Horonaim e Nova Eglat. O próprio riacho Ninrim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Heres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem, a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando.
Moabe não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruída e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Lê, Miguel, 45. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Hesbom. Mas Hesbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adorava o deus Quemos foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro farei que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. De Deus. Ele fará com que seja... Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Esse é o versículo 47 do capítulo 48 de Jeremias. Ele diz, porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Nossa, muito forte. Essa parte final aí, eu não entendi bem, entendeu? Dá uma pausa que eu vou pesquisar. Gente, olha só, a gente foi pesquisar outras traduções da Bíblia para ver se é aquilo mesmo, mas na tradução... como é que é essa? Almeida Corrigida e Fiel. Está escrito assim, mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juiz de Moabe. Então, o juízo de Moabe, o Senhor falando, né? Então a gente vai depois pesquisar para ver se tem alguma informação a mais sobre esse pedaço aí. Qualquer coisa a gente fala no vídeo, quando a gente vai falar do vídeo 23, porque o 22 a gente vai falar em seguida desse, né? Mas assim, pelo menos ficou isso aí. O Gabriel e o Miguel estão de parabéns. E o Gabriel, você vai falar agora sobre outra coisa? Sim. Como a gente leu, né, sobre o destino do reino de Moabe, eu vou ler agora sobre o destino do reino de Amon. De Amon, né? Embora a evidência histórica, inclusive o livro apócrifo de 1 Macabeus 5:6, mostra que Amon continua sendo um território distinto até o segundo século AEC. Eu não sei o que significa. Já no primeiro século AEC, a região parece ter se tornado parte do reino nabateu. E no terceiro século EC, os amonitas como povo desapareceram da história, sem dúvida sendo absorvidos pelas tribos árabes, conforme Sofonias tinha profetizado. Os filhos de Amon se tornaram como Gomorra, baldio, desolado. Nossa. E lá em Sofonias, né, que... 2, 8 a 10. Está dizendo assim, eu ouvi os insultos de Moabe e as ofensas dos amonitas, que zombaram do meu povo e fizeram ameaças arrogantes contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar de urtigas, um poço de sal, uma terra permanentemente desolada. Os que restarem do meu povo os saquearão, e o restante da minha nação tomará posse da terra deles. Isso é o que receberão por causa do seu orgulho, porque zombaram do povo de Jeová dos Exércitos e se enalteceram contra eles. Nossa, amaldiçoados, né? Amaldiçoados mesmo. Por isso que a gente vê que... Sofonias, profeta. Um dos profetas menores do Velho Testamento, tá? Você procura lá que você vai achar. E aquela foto que a gente viu lá de uma região toda feita de sal grosso? Diz ali que seria... Mas diz que seria alguma coisa sal. A gente não sabe. Seria reduzido a sal. O seu ali, ele falou como Moabe e Amonitas como sendo povos relacionados, porque Deus sabia da origem, né? Então eu imagino como se Deus estivesse olhando para Ben-Ami e Moabe, né? Quando ele falou isso. Porque, tipo assim, o seu povo cometeu atrocidades, falou do meu povo. No que se refere aos amonitas e aos moabitas que cooperavam com os babilônios na última parte do 7º século
AEC, o que significa? Para causar a ruína da terra de Judá, segundo Reis 24:2. Pouco depois, os próprios amonitas e moabitas foram privados de sua terra. Segundo Joséfo, historiador judaico, o rei Nabucodonosor empreendeu uma campanha militar contra Amon e Moabe, no 5º ano depois de desolar Jerusalém. A evidência arqueológica confirma que a região ocupada por Amon e Moabe foi na maior parte despovoada antes dos meados do 6º século AEC, que eu não sei o que significa. Que é AEC? Vamos Por pesquisar volta do isso. 3º século AEC, que eu também não sei o que significa, os amonitas haviam desaparecido completamente. Também os moabitas desapareceram do cenário. Cidades moabitas tais como Nebo, Esbon e Aroé são hoje apenas ruínas. Nossa. Muitas outras cidades nem podem ser identificadas, meu Deus. Lê lá 2 Reis 24:2. Então Jeová começou a enviar contra Jeoiaquim bandos de saqueadores caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele continuou a enviá-los a fim de destruir Judá, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio de seus servos, os profetas. Nossa. A única explicação para dizer. A única explicação para o desaparecimento dos moabitas, amonitas e filisteus pode ser encontrada no antigo registro histórico que continua a existir até hoje. Esse registro é a Bíblia. Conforme se conhece em Enciclopédia Britânica, nenhuma outra explicação a não ser a fornecida pelos profetas bíblicos tem qualquer valor real. Por exemplo, lemos a respeito de Moabe. Israel permaneceu uma grande potência na história religiosa, ao passo que Moabe desapareceu. É verdade que Moabe foi continuamente muito premida pelas hordas do exército. A condição exposta do país... Do deserto. Eu li exército? A condição exposta do país é enfatizada pela cadeia de fortificações e castelos arruinados, que até mesmo os romanos se viram compelidos a construir. A explicação da comparativa insignificância de Moabe, porém, não se encontra em considerações puramente topográficas, nem pode ser procurada na história política, visto que Israel e Judá sofreram tanto de movimentos externos como o próprio Moabe. A explicação deve ser encontrada dentro do próprio Israel em fatores a serem encontrados nas obras dos profetas. Isso aí foi na 11ª edição, volume 18, página 632 da Enciclopédia Britânica. Sim, o motivo real do desaparecimento dos moabitas, amonitas e filisteus é que o julgamento de Deus foi contra eles, que a gente acabou de ler. Jeová declarou ao seu profeta Ezequiel. Ele falou também para Ezequiel, falou para Jeremias, falou para Sofonias, falou para Ezequiel. Filho do homem, volta o teu rosto para os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dirás aos filhos de Amon, porque exclamaste, por causa do meu santuário, que era profanado, e por causa da terra de Israel, que era devastada, e por causa da casa de Judá, que era levada ao desterro, por isso eis que te entregam em possessão aos filhos do Oriente, que estabelecerão em ti os seus acampamentos, e em ti levantarão as suas tendas, comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Transformarei Raba em pastagem de camelos, e as cidades de Amon em cercados de rebanhos. Nossa. Porque Moabe disse, eis que a casa de Judá igualou-se às demais nações. Eis, portanto, que abro o flanco de Moabe e as suas cidades de um extremo a outro. A flor do país, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Cariataim, aos filhos do Oriente, aos quais o dou em possessão com os filhos de Amon, para que não seja mais contado entre os povos. Já que os filisteus se deixaram levar pelo espírito de vingança, e vingança tomaram com ódio no coração, exterminando por inimizade de séculos. Portanto, assim declarou o Senhor Javé, eis que estenderei a mão contra os filisteus, e exterminarei os cretenses, queretitas, NM Almeida. Até os restos farei perecer dos que habitam na costa do mar. Ezequiel 25, do 2 ao 16. Gente, tremendo isso, hein? Bom, é isso, gente. É isso que está sendo dito aqui. Vemos que o povo teve um início ruim, extremamente ruim. A origem do povo é extremamente ruim. O povo, não sei se começou sendo um povo bom, eu acredito que não. Porque se teve o início ruim, teve o meio ruim e o fim ruim, então, gente, complicado. Foi um povo que só veio para trazer desgraça, infelizmente. Mas enfim, a gente vê que tanta desgraça feita, irmão? Também foi revelado em Isaías 55:11. Não voltará a mim sem resultado, mas certamente fará aquilo em que me agradei, terá êxito certo naquilo para que enviei. Portanto, se quisermos ter parte nas bênçãos de Deus,
que em reserva para os que o amam, faremos bem em nos informar sobre a sua vontade e então viver em harmonia com ela. Estava aqui pensando alto, até falei, eu pensei alto e li a parte que fala sobre os amonitas e moabitas. Que eles, né, poderiam se lembrar que Deus tirou Ló, salvou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, eles podiam ter se voltado para o Senhor, eles poderiam, né, pela história, mesmo não importa que foram filhos da filha de Ló com Ló, porque naquela época isso não era uma regra, então era uma coisa assim que era mais difícil de se conter, né? Ali eles estavam se multiplicando, então era muito difícil. Então, assim, até nisso eles poderiam ter sido perdoados, né? E abençoados se eles tivessem voltado para Deus, né? Tremendo. A gente vê que nem Ló era uma pessoa extremamente boa, né? Ló, ele... Tanto que aconteceu tudo isso, né? Eu acredito que Ló nem tenha... não fala mais de Ló, né? Não fala mais das filhas de Ló. E dos moabitas só fala do povo, não fala nem dos filhos exatamente a partir dali. Muito legal, gostei do estudo de vocês. Vocês gostaram, gente? Eu gostei. Então, se gostaram, já vai lá deixar um like. Deixa o like. Assim, ó. Gente, botar um likezinho lá. Só pra você pegar assim. Tá aparecendo aqui, ó. Aí tem um botãozinho chamado assim, inscrever-se, traço C. Aí você clica nele. Clica assim, ó, você pega o dedo. Aí vai ter um sininho do lado assim, você clica no sininho também. Isso, no sininho para todos. Para todos. Se você não quiser receber notificação, por favor, eles querem. Mas é isso, gente. Tá bom. Pai do Senhor. Muito bem, parabéns, meninos. Bate aí. Então, agora vamos para o próximo vídeo. Assista isso, depois vão lá assistir o estudo do capítulo 22 de Gênesis. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau.